Amém? Ou você não acredita que Deus é poderoso? Amém? Ele pode fazer. Você precisa ter entendimento e gratidão dentro do seu coração para fazer a coisa. Uma outra coisa, uma dependência terrível que nós vamos criando com líder, seja sacerdote, seja pastor, ou seja macumbeiro, ou seja lá quem for. Nós vamos criando uma dependência. Por quê? Porque nós mesmos não buscamos a Deus e não entendemos em Deus. Então as pessoas vão dizer, nossa, se você não estiver debaixo da minha bênção. Querido, para começo de conversa, um camarada que te amaldiçoa, ou que fala que você precisa dele para ser abençoado, está fora daqui. Porque a Bíblia diz que você precisa de Jesus para ser abençoado. Amém? Você precisa da aprovação de Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia não fala que você precisa de um homem. Agora é lógico, existe uma regra, etc. Mas você não precisa de mim. Eu não tenho como colocar você debaixo de um jugo, de um cabresto e dizer assim, você faz o que eu quiser, se você não fizer o que eu quiser, Deus vai... Não existe isso lá na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia fala que eu tenho que levar você para Jesus, para uma liberdade em Jesus. A Bíblia fala e ensina que eu tenho que ensinar você a desenvolver um relacionamento com Jesus. A Bíblia fala que quem é dono da sua vida é Jesus. Vou fazer uma comparação com você. Meus amigos dizem que o que eu prego é perigoso, porque daí eu tiro todo o pessoal debaixo do meu controle. Mas eu não quero controlar ninguém. Eu quero servir você no corpo de Cristo. Amém? Eu não quero dominar e nem controlar você, de jeito nenhum. Eu quero ensinar você a conhecer Deus, até para que se eu estiver falando alguma coisa errada, você tenha um conhecimento tão profundo que você identifica, não, ele está falando errado. Eu não vou receber isso. Amém? Isso não é rebeldia. Isso é conhecimento de Deus. Isso é ter uma liberdade no Espírito Santo de conseguir ouvir e entender as coisas de Deus. Amém? E você precisa disso. Você precisa ter o domínio do Espírito Santo na sua vida. Não de um homem, o domínio do Espírito Santo. Então, eu vou falar isso pela 100ª vez talvez. Mas quando eu olho para Abraão, para Isaac, para o servo e para Rebeca, a noiva, eu consigo ver a ação de Deus ali. E consigo ver a minha ação também como ministério. Se eu pensar em Abraão pai, eu estou dizendo que Abraão representa Deus. Isaac, o filho, representa Jesus. O servo, o Espírito Santo. A noiva, que é Rebeca, a igreja de Jesus Cristo. Então quem sou eu? Que sou o pastor. Eu sou o camelo, gente. O camelo. O camelo que põe a noiva, a igreja nas costas, e vai camelando no deserto com ela, até ela ver o noivo. Quando ela vê o noivo, quando ela conhece o noivo, ela desce das minhas costas, para de ser pesada para mim, entendeu? E vai para o noivo. Você está entendendo? Então quando a igreja entender o relacionamento com Jesus, quando você entender que você pode chegar lá no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e se relacionar com Jesus, que o mesmo Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito está lá dentro do seu quarto, ou seja, esse Espírito que inspirou a Bíblia, esse mesmo está lá dentro do seu quarto. Então o que vai acontecer? O teu relacionamento, a tua vida espiritual cresce profundamente. A tua dependência de Deus, ela cresce. E a tua independência de homens cresce também. Amém? Você vai aprender que a oração do pastor Sérgio é boa. Mas quando você determinar e você orar, é melhor ainda. Você vai entender que a pregação do pastor Sérgio é boa. Mas o que Deus fala com você na intimidade do seu quarto é melhor ainda. Você vai entender que o pastor Sérgio pode ser usado por Deus para te dar uma instrução, mas quando o mesmo Espírito, o próprio Espírito Santo de Deus, comunica a verdade no seu espírito, é tremendo. Gente, nós falamos sempre, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Não falamos isso? Como é que eu exalo o bom perfume de Cristo? Vou dar um abraço no Fábio. A Muracava não está aqui mesmo?
Vem cá, Fábio. O Fábio está cheiroso. Eu abracei o Fábio. Não está tão cheiroso. Não tá? Quando você abraça alguém cheiroso, o que acontece? Hã? Lá no mundo, lá estava um problema naquelas mulheres, lá na camisa dos maridos. Ver se tinha algum cheiro que não era conhecido. Mas quando você abraça alguém, ou eu estou errado, irmã? Ela vê se não tinha um batonzinho, vê se não tinha um cheirinho, né? Diferente. Graças a Deus que em Cristo Jesus não existe mais isso, amém? Os homens em Cristo Jesus são sinceros, são puros, não traem as mulheres, eles são verdadeiros, eles são casados com a sua mulher e etc, etc, amém? Mas quando você abraça alguém perfumado, o perfume dele fica impregnado em você. E aí nós falamos, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Como é que eu exalo o bom perfume de Cristo? Assistindo o culto? Recebendo a oração do pastor? Recebendo a oração do missionário? Recebendo a oração do profeta? Não, eu exalo o bom perfume de Cristo passando o tempo com Cristo. Eu exalo o bom perfume de Jesus passando o tempo com Jesus. Ficando com Jesus. A vida dele, a essência dele, a palavra dele começa a vir sobre mim. E querido, perfume, todo mundo passa perfume, com exceção dos franceses, não tem nenhum francês aqui não. Com exceção do francês, aqui no Brasil nós passamos perfume depois do banho, amém? Eu não sei se é verdade, mas diz que os franceses inventaram os melhores perfumes porque eles não gostam muito de água. Mas na verdade aqui lá é muito frio, né? Mas nós, os brasileiros, tomamos banho mais de uma vez por dia, passamos perfume. Eu mesmo gosto de tomar banho de perfume, né? E a palavra está dizendo aqui, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga, tudo quanto fizer prosperará. Amém? É uma promessa de Deus. É uma das mais de 5.000 promessas que tem na Bíblia. E alguns estudiosos se atrevem a dizer que existem 35.000 promessas. Mas garantido pela maioria, mais de 5.000 promessas. Então essa é uma das mais de 5 ou 35.000 promessas. Tudo quanto fizer prosperará, mas tem um contexto. Amém? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Presta atenção. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então está dizendo que é bem-aventurado. Tem uma promessa quando você evita esse tipo de situação. O que são ímpios? Ímpios para a Bíblia não é aqueles que não são crentes. Ímpio para a Bíblia são aqueles que rejeitam a verdade de Deus, que não querem Deus. São aqueles que não aceitam os princípios de Deus. São aqueles que não vivem como Deus. Os escarnecedores são aqueles que não têm temor de Deus. Aqueles que para eles ter Deus, não ter Deus, é a mesma coisa. E como é que eu sei que uma pessoa não quer saber de Deus? Porque se você perguntar para qualquer um, você quer Deus? Não existe eu duvido uma pessoa que vai falar não quer Deus. Você perguntar para quem? Você quer ir para o céu ou para o inferno? Alguém vai falar que quer ir para o inferno, brincando. Mas se passar por uma situação mesmo de risco, vai falar, meu Deus. Né? Até o ateu, quando toma um susto, fala, meu Deus do céu. Né? Meu Deus do céu. Então, eu sou ateu graças a Deus. Não é assim? Mas de alguma maneira,
O nosso ser espiritual vai buscar por Deus no momento difícil. Não tem essa. Não tem. Eu uma vez estava de avião indo para Cochabamba. Eu não sabia se tinha ateu ou não tinha dentro do avião. Eu, às vezes, quando eu entro dentro do avião, eu fico nervoso, eu ponho meu fone de ouvido aqui, não converso com ninguém e fico na minha. Porque quando eu tenho noção de que eu estou na mão de quem está de avião, está na mão de Deus mesmo, querido. Aquilo ali não tem conversa, quebrou, já era. Não tem essa, né? Não tem assim escapatória. Então, de vez em quando eu penso nisso, que eu falo, eu estou sei lá, 8.000 metros, 10.000 metros de altura, eu não sei quantos quilômetros por hora, entende? Eu boto o meu e começo a orar, fico na minha, tranquilo. E de repente, quando você vai chegando em Cochabamba fica entre o Illimani, que é aquela montanha tremenda da cordilheira, né? E a cordilheira dá uma volta, ela é um buraco. Então o avião passa lá por cima do Illimani, dá uma volta, ele vai descendo assim, ó, igual um funil. Ele não tem como chegar como os outros, ele vai meio que descendo assim. E aí você olha assim, parece que o Illimani está 5 metros aqui da água. Você chega a fazer assim. E eu fico olhando aquilo. Um dia eu tirei foto, mas olhei. E de repente, pegamos uma corrente de vento e começou. E aqueles aviões da Bolívia, os parafusos deles parece que vai meio soltando. E o negócio parece que foi fazendo. Rapaz, de repente me caiu aquelas máscaras de oxigênio. Aqueles aeromoças, não se preocupa, está tudo tranquilo. Está tudo sob controle, não despressurizou. Agora, rapaz, aquilo foi um negócio. Meu Deus, Deus do céu. Era gente com texto se benzendo, era outra, gente orando, manifestou todas as religiões possíveis e imagináveis no avião. E eu só estava com vontade de falar, para todo mundo, deixa que só eu vou orar. Ninguém me atrapalha. Não adora seu Deus, não adora, deixa comigo. Eu vou. Eu falei, vai que tem alguém nesse avião que Deus quer recolher hoje, meu Deus do céu. Aquilo foi traumático para mim, né? Acho que foi uma das últimas vezes que eu fui em Cochabamba da minha vida. Depois para voltar. E La Paz, que é pior ainda, né, gente? Que La Paz, aquele avião vai, porque não tem muito ar, muito oxigênio. Então ele precisa quase o dobro do tamanho da pista para poder decolar, vai. Daí quando você olha assim, você vê, lá em La Paz diz que os passarinhos não voam, eles caminham, né? Não tem... De tão alto que é o negócio. Então o avião em La Paz só faz assim, e aí já começa a descer, para ir para Santa Cruz. Então no avião é o momento que você vê se o povo crê ou não crê em Deus, né? Toda hora no avião tem um com o tercinho na mão, tem um aflito, tem um pedindo a Deus, tem alguma coisa. E o Senhor está dizendo que a pessoa, ela não pode se assentar aonde se escarnece. Por quê? Porque nós temos uma mente que recebe informação. Nós temos uma mente. E você precisa entender que tudo acontece na sua mente. Tudo vai acontecer aqui. A maior guerra que tem, a guerra de Deus e o diabo, está na sua mente. É a sua mente que vai definir se você vai crer no seu espírito ou se você vai crer na sua carne, é a sua mente. Lá dentro acontece isso. E a palavra de Deus, ela é apresentada aqui como água. Ele disse, aquele que não se assenta, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, é como uma árvore que a raiz dela achou lençol. Então essa árvore nunca mais vai sofrer seca. Essa árvore nunca mais vai cair a folha. Essa árvore nunca mais vai deixar de dar fruta. Ela nunca mais sofre. Quando ela encontra, ela encontra. E o que a palavra de Deus, é? Em Ezequiel 36, no versículo 25, diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, querido, aonde você vai ter noção de certo e errado? Aonde é que você vai ter noção de certo e errado? Onde você vai descobrir? Você acha que eu sentando para você dizendo não faz isso, não faz aquilo, não faz? Eu nem faço isso.
Eu nem faço isso. Eu não falo para ninguém, ó, a menos que eu descubra que o cara está no adultério. Eu vou chegar para ele e falar, amigão, além de tu ir para o inferno, se a tua mulher descobrir, não quer estar no teu couro não, hein? Entendeu? Além de tu ir para o inferno, tu vai para o inferno. Se tua mulher descobrir, assim, eu vou orar para ela descobrir, você tomar um cacete. Mas eu não fico lá dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Eu quero ensinar você e para Deus. Porque se eu ficar aqui dizendo para você, isso é pecado, isso é errado, isso não sei o que, isso não sei o que, entra pela sua uma orelha e sai pela outra, porque você tem uma estrutura de autojustiça, de coisas que você pode e deve na sua mente, que não tem quem muda isso. Você pode assistir o culto que você quiser, você pode ouvir o padre, o pregador que você quiser, não interfere. Você tem uma estrutura mental montada, e você anda por essa estrutura mental. Então quando a Bíblia está falando de aquele que ouve a palavra e pratica, ela está falando de duas coisas. A palavra, para ser praticada, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de destruição e de construção. Quando eu pratico a Bíblia, quando a Bíblia consegue destruir argumentos e fortalezas da minha mente, e quando o Espírito Santo consegue construir argumentos dentro de mim dele, quando ele consegue construir coisas dele na minha mente. Então está aqui o problema. E a palavra de Deus precisa passar pela mente. Então quando eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje nós falamos aqui, foi que nem pegadinha. Mas nós falamos pagar preço. Crente não gosta de falar em pagar preço? Vamos pagar um preço. Mas vamos ter um entendimento de preço então. Vamos ter um entendimento de preço. Porque na verdade, o que nós achamos que é pagar preço, não é pagar preço. Porque o que você acha que é pagar preço? Eu vou ter que pagar o preço de ler a Bíblia. Presta atenção no conceito de preço. É caro, não é? É difícil. Eu estava falando lá, o Edu vende geladeira, vai fazer propaganda dele, depois ele vai me dar comissão. Mas o Edu vende geladeira. Aí tem uma geladeira lá qual é a mais cara que você tem? Mas você está vendendo geladeira barata, hein? Olha, a mais cara dele custa 8 mil. Mas vamos dizer uma... Quem vê pensa, né? Só 8 mil. Aí quando você vai lá e compra a geladeira de 8 mil, puxa, dói, né? Eu estava falando com um guri e falou assim, pastor, eu vou ter que confessar uma coisa. Eu quase morri de rir. Eu vou ter que confessar uma coisa para o senhor. Eu falei, o que é? Eu não gosto de pagar conta. Eu falei, menino, pelo amor de Deus. Eu falei, eu sei que é pecado. Eu não gosto. É por isso que eu não faço. Eu falei, então tá bom, você não faz, tá ótimo. Não gosta de pagar, não faz. Mas porque dói, é um preço, 8 mil reais numa geladeira. Mas depois que você tem a geladeira em casa, que sai gelinho, que descongela, que não sei o quê, 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 já não fica tão caro. Porque você já está começando a desfrutar do benefício dela. Então nós falamos, eu vou pagar um preço de oração por você, é errado. Quando eu tenho um contexto, um conceito de preço, pagar preço, é difícil. É por isso que as pessoas não oram, é por isso que as pessoas não lêem a Bíblia, é por isso que as pessoas não jejuam, porque é difícil, é um preço, é custoso. Não. A Bíblia diz, aquele que na lei do Senhor, olha aqui o que ela está falando. Antes tem o que? O seu prazer na lei do Senhor. Eu tenho uma tradução que eu gosto muito, dela. Ela fala delícia. Tem a sua delícia na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, se ler Bíblia para mim for difícil, se for pesado, for preço, eu não vou ler. Eu não vou ler a Bíblia. Porque toda vez que eu pegar a Bíblia, está ali, ó, puxa, eu estou me sacrificando, você está nada. É uma delícia, é o teu prazer, é a maneira de você prosperar. Mas você tem uma estrutura dentro de você que diz que é ruim. Então eu preciso quebrar essa estrutura e deixar ser construída uma estrutura dentro de mim que é boa. Querido, nós só vou pagar um preço de oração por você. Quantas mães que vêm assim, eu vou pagar um preço de oração pelo meu filho. Eu já penso, não vai orar. Não vai. Porque o preço é difícil.
Vou pagar um preço de oração para aquele desgraçado do meu marido. A tua oração não vai ser ouvida, não vai. Vou pagar pela jararaca da minha mulher, não vai. Pela bênção da minha sogra, não vai ser ouvida. É preço. Oração é prazer. Oração é como você passar tempo com alguém que você é apaixonado. É difícil passar tempo com alguém que você é apaixonado, querido. Mas a nossa mente diz que é preço, a nossa mente é terrível. A nossa mente está preparada para resistir qualquer coisa que seja de Deus. A nossa mente está preparada para resistir, para argumentar, para se levantar contra a tudo aquilo que vem de Deus. Nossa mente está pronta para isso. Então o Senhor precisa ministrar na minha mente, na sua mente. O Senhor precisa ministrar dentro de nós. Nós precisamos ter um encontro de delícia e de prazer com a palavra de Deus. Eu achei uma gracinha. Cadê? Eu estou vendo o Marco. Cadê a Beth? Está ali, o Marco e a Beth. A Beth é nutricionista. Vou perguntar para você uma coisa. O que você gosta mais? Não mente para o pastor. O que é melhor? Um tomate ou um bife de picanha? Ou um pedaço de picanha? Hã? O bife de picanha, não é? Porque a sua mente está pronta para comer bife de picanha. E se eu chegar para você e falar assim, o tomate é melhor que a picanha, o não sei o que é melhor que a picanha, você não pode comer picanha, você vai falar, não, eu sei, mas tem uma estrutura aqui dentro, não adianta quando tiver a picanha, a salada, você vai na picanha. Agora, o que eu achei bonitinho é o filho da Beth, que está sendo ensinado desde pequenininho a se alimentar direito, chegou lá na salinha, quando for dar não sei o que para ele perguntou, isso aqui tem glúten? Tem glúten nisso aqui. Acho que o pessoal não sabia nem que era glúten. Mas quando ele crescer, se ele cresce nessa mentalidade, ele vai se alimentar correto. Você nunca vai convencer ele de comer carne gorda, de tomar Coca-Cola, de fazer não sei o quê, porque ele tem mente que está construída de uma coisa boa. Amém? Então não pense você, eu nunca vou deixar de pensar assim, não. Se a palavra de Deus conseguir, ela arranca a picanha de dentro de você e põe o tomate. E você vai viver mais. Amém? Quando eu fui no meu médico, eu estava com 130 e tantos quilos. Agora ele me elogia, só me elogia pelas costas. Pela frente ele só me dá. Mas por trás ele fala, a pastora Tânia falou, você viu o pastor Sérgio? Mas rapaz, ele está bem, hein? Olha que coisa, mas quando eu vou lá, não, ele só me dá, o que você está comendo, rapaz? Eu não sei o quê. O bicho é... Eu ainda vou ganhar ele para Jesus ainda, ele vai ver. Mas quando eu cheguei lá, ele falou assim, eu vou dizer uma coisa para você, pastor Sérgio. Você ora bastante, porque do jeito que você está aí, você não vai passar dos 50 não, amigão. Eu falei, que isso, doutor? Ele falou, olha os teus exames aqui, rapaz. Olha o teu colesterol, olha o teu triglicerídeo. Olha o ácido úrico, olha não sei o que. Eu falei, cara, a única coisa que está baixa aqui é o que devia estar alto, que é o colesterol bom, está baixo. Esse aqui tinha que estar alto, está baixo, você está doido, você vai morrer. Então você precisa mudar urgentemente a sua mentalidade. E ele disse assim, você tem mente de gordo. Você precisa mudar essa mentalidade. Na tua cabeça você pensa que você tem que comer isso, que você tem que comer aquilo, que você tem que comer o outro, que você tem que comer o outro, que você tem que comer isso. Não, mas na verdade você precisa comer isso e isso. E é só isso. Aí muito bem, eu vou contar uma coisa engraçada para você. Eu fui numa tem que ter um laudo de psicólogo para fazer o... Hoje eu estou empolgado, né? Tem um laudo de psicólogo para fazer a cirurgia. Eu sentei na frente de uma psicóloga da Unimed. Não ia pagar nada. Mas logo eu vi que ela queria me reprovar, né? Porque é da Unimed. Então ela olhou para mim e falou assim, você sabe que o meu primeiro nome é Walter, né? Não me chame de Walter. Não me chama de Walter. Quando me chama de Walter eu tinha um trauma. Minha mãe estava uma fera comigo, o professor ia me dar 0, alguma coisa acontecesse. Ela olhou para mim e falou, senhor Walter, já me entrou a ira santa. Eu falei, pois não, senhora. O senhor vai conseguir
ficar com 50 ml, senhor Walter? Aí eu pensei, 50 ml? Eu falei, não, minha senhora, eu não consigo comer só 50 ml, eu como 1.500 ml. Se eu comer só 50 ml, eu não ia operar, né, minha senhora? O que a senhora acha? Se eu estou aqui operando é porque eu não dou conta de comer só isso. Não dou conta. Eu como 1.500, é por isso que eu vou operar. Mas quando eu operar, eu vou conseguir comer 50. Mas o que é isso? É a mente estruturada que diz para você, existe um recado lá dentro, lá você come, e ela vem com ansiedade, assim, você precisa de mais. Aí você come, ela falou, não, mais. Você come, mais. Mas se eu quebrar essa estrutura, a mente vai dizer para mim, tá bom. Amém? Tá bom. Não pode. Não deve. Não é assim. Então quando eu mergulho em Deus, querido, eu estou cheio de argumento e estrutura. E o Senhor falou assim, eu enviei a minha palavra. Então sabe o que vai lavar você, para você exalar o bom perfume de Cristo, o primeiro banho? É a palavra do Senhor. Ele enviou, eu te dei a minha palavra. Eu aspergi a minha palavra e te purifiquei. Amém? O que ele estava dizendo? Eu quebrei estruturas dentro de você com a minha palavra. E eu estabeleci estruturas dentro de você com a minha palavra. Querido, se você for ver uma pessoa próspera, ela tem uma mentalidade diferente da nossa. Tem mente para R$1, tem mente para R$10, tem mente para R$100, mas tem mente para R$1 milhão, tem mente para R$1 bilhão, tem mente. Amém? Como que você quer prosperar se o Senhor não mudar a sua mentalidade? E ele disse, se eu conseguir, se você, o que ele está dizendo quando as suas raízes se estendem até o rio de água? Se você está se alimentando, se o teu maior conselheiro é a palavra de Deus, então você prosperará. Porque a mente de Cristo vai entrar dentro de você. E prosperidade não é só dinheiro, está longe de ser só dinheiro. Prosperidade é em todos os aspectos da sua vida. Prosperidade é uma presença de Deus na sua vida, de satisfação e prazer, mas também faz você prosperar financeiramente, etc. Deixa eu ler mais um versículo para você aqui. Efésios 5:26, a Bíblia diz assim, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vou abrir só um parentezinho para os homens. Só um parentezinho, um parênteses. Quando Jesus está falando aqui, através quando Paulo está dizendo aqui, ele está comparando o marido e Jesus. Então ele está falando assim, quando você é um bom marido, quando você é um homem de Deus dentro da sua casa, quando você exerce o seu papel de sacerdócio dentro da casa, você prepara a sua mulher, como Cristo fez com a igreja. Então por que Jesus quer me preparar? Por que Jesus insiste tanto em nós passarmos tempo com Ele? Por quê? Porque Ele quer nos preparar. Agora Ele quer nos preparar para quem? Para Ele mesmo. Amém? Porque pensa você, marido, se você investe na sua mulher, se você dá segurança na sua mulher, você está preparando ela para quem, querido? Para você mesmo. Porque ela vai olhar para você e vai dizer assim, compensa investir sentimento nesse camarada. Compensa investir sentimento, tempo. Eu vou investir as minhas emoções, eu vou me apaixonar por ele, eu vou cuidar dele, eu vou servir ele. Porque compensa, vale a pena. Agora, se ela é toda insegura, ela não sabe se você vai embora amanhã ou depois da manhã. Ela não sabe se você fica. Ela não sabe se ela pode contar com você. Ela não sabe se você realmente ama ela. Ela não tem certeza de nada. Como que ela investe sentimento em você, camarada? Você já imaginou se você não tivesse certeza se você vai para o céu ou não vai para o céu? Se Deus te ama ou Deus não te ama? Se Ele quer você ou se Ele não quer? Você não tem certeza, eu sei lá. Jesus é bom, mas não sei se Ele é bom. Eu tenho um monte de dúvida a respeito de Jesus. Você ia investir sentimento nele? De jeito nenhum. Então quando Jesus diz assim, se você passar tempo comigo,
Eu quebro e rompo estruturas dentro de você e estabeleço estrutura. Ele está preparando você para Ele mesmo, ou seja, Ele está fazendo uma noiva fiel. Assim como o marido, quando investe na sua esposa, ele está construindo uma esposa fiel. Amém? É Ele que faz. E é por quê? Pela palavra. Então aprende uma coisa. Eu já errei muito na vida. Já fui muito cabeção, mas agora, graças a Deus, eu estou ficando cabeça. Amém? Nada como os anos. Então presta atenção, se você vai confrontar a mulher, para quê? Vai ter problema, amigo. E no final das contas, quem vai sair perdendo é você. É você que vai dormir depois com a mulher virada para lá. Né? É você que vai acordar amanhã, vai falar bom dia. Fala, bom dia por quê? Por que bom dia? Não estou vendo motivo nenhum para ser bom esse dia. Então você arruma encrenca, é problema seu, você vai perder. Porque a gente esquece assim, ó, não é? Você faz um negócio com a tua mulher, você nem lembra o que você fez. Esses dias eu vou denunciar o Fábio aqui. Eu tive que dar uma puxada de orelha nele. Ele saiu de casa, não avisou a mulher dele, voltou. E eu que levei ele, né? Eu levei ele para o local do crime. E aí ele se interteu lá com o amigo e ficou e passou horas e horas. E a mulher dele ligando para não sei quem, ligando. E daí o pessoal estava para cadê o Fábio, cara? Ele saiu com você da igreja. Eu falei, calma aí, eu estou na minha casa. Quer falar com a minha mulher que eu estou aqui? Né? Aí, Fábio, no outro dia eu peguei, aí, Fábio, onde você estava? Não, eu fiquei lá, mas você não podia pegar o telefonezinho e avisar? Querido, tem telefone. É só você pegar o telefone e avisar, né? Você não... Puxa, pastor, esqueci. Eu falei, vai se ferrar. A mulher vai esquecer um monte de coisa também. Palavra constrói, palavra destrói. Chega na sua casa e libera a palavra. Porque o Senhor liberou a palavra dele sobre você. Chega na sua casa e libera a palavra de bênção, mas também libera a palavra de amor e de carinho. Nós pensamos que mulher não liga para eu amo você. Eu perguntei para minha mãe, com 78 anos de idade, eu acho, quando nós tivemos essa... Mãe, o que a senhora queria mais que o meu pai fizesse? Eu queria que ele me tratasse bem, que falasse que me amava. Cara, 79 anos. Então, se você acha que mulher não liga para eu te amo, você está bestialmente enganado. Estupidamente enganado. Você está quase se transformando numa besta quadrada. Não, você está no número 333, não é no 666. 333. Você sabe o que é o 333? Meio besta. Você está se transformando num monstro e não sabe. Palavra constrói. O Senhor deixou a palavra dele. E palavra destrói. Amém? Se você tiver contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai vir como água, vai lavar você. Se você acordar de manhã cedo de amaldiçoar seu dia, maldição será para o seu dia. Se abençoar o seu dia, é a sua palavra valendo mais do que o inferno inteiro. Amém? Ezequiel 36, no 26, continuidade-vos-ei. João 15, 3 diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Jesus falando. Ezequiel 36, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Palavra de novo. E guardarei os meus juízos,
e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vos serei meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando a palavra de Deus estiver dentro do meu coração, Ele será o meu Deus, e eu serei o seu povo. Amém? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Querido, quando nós nos apaixonarmos pela palavra de Deus, quando nós nos apaixonarmos pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, nós vamos falar a palavra. Nós vamos falar a palavra. Por que você tem tantos questionamentos que você não sabe o que dizer numa hora que tem que falar? Porque te falta conhecimento. Você sabe por que hoje nós estávamos conversando com algumas pessoas da igreja, que é o seguinte: as pessoas esperam que o pastor tenha uma resposta para tudo. Mas qual que é a mentalidade que elas têm sobre o pastor? O pastor precisa conhecer a Bíblia. Amém? O pastor conhece a Bíblia. Então ele sabe de tudo. Que na verdade não é assim, mas realmente, se eu conheço a Bíblia, eu nunca vou deixar você sem resposta. Eu posso não ter uma resposta naquele momento, mas aí eu vou na palavra, vou pegar a tua pergunta, vou ir dentro da palavra de Deus e vou estruturar uma resposta para você dentro da palavra de Deus. Isso é sabedoria. Mas e que tal você mesmo encontrar as suas respostas? Você já pensou? Porque daí você vai ser água para muita gente. E poucas pessoas vão conseguir te enganar. Poucas pessoas vão conseguir te enganar. Poucas pessoas vão conseguir estabelecer coisas erradas dentro de você. Querido, quando você conhece a palavra do Senhor, quando você conhece a palavra do Senhor, você entende que não há maior prazer do que você se entregar ao Senhor. Um dia eu estava no meu tempo de busca. Para aquela última canção que você cantou. Eu estava num tempo de oração. E eu estava assim tão grato a Deus pelos lugares que Ele tinha me levado bonito nessa vida. Eu estava pensando quem eu era e que chances eu tinha. Eu perdi meu pai com quase 6 anos de idade. Eu faria 6 anos em outubro. Meu pai morreu em agosto. E eu tive assim, ainda assim o sei lá o que. Mas meu pai, quando estava na ânsia da morte, eu cheguei perto dele e ele estava na cama assim, meio que tentou levantar e caiu com a cabeça no meu colo e o último suspiro dele e a última babada dele foi nessa perna direita minha aqui. E até os 16 ou 17 anos de idade, parece que eu sentia aquela baba aqui na minha perna. Então você vê o tipo de trauma que causou em mim isso aí. E eu naquele dia, quando meu pai acabou de morrer, a minha mãe falou para mim assim: vai lá e pede ajuda para a vizinha. Mas eu sabia que ele tinha morrido. Ou seja, eu vi ele morrendo. E aí eu fui na vizinha e disse: meu pai morreu. E ela virou aquele pampeiro, voltou para dentro de casa. Né? Mexeram com a minha mãe, chamaram o vizinho para levar no médico e não sei o que e tal. E eu fui e entrei dentro de um guarda-roupa. E fui lá, mexi nas roupas assim, sentei lá dentro do guarda-roupa, fechei a porta e fiquei ali, quieto. Aquele momento deve ter entrado centenas e centenas de traumas que eu vou me livrando dele ao longo da minha vida. Mas eu fiquei lá dentro do guarda-roupa. E eu virei um cara chato, esquisito depois daquilo. Um cara de pouco amigo, de pouca conversa, de irritado. Virei um negócio depois daquele episódio. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, e o Senhor começou a me tirar disso tudo, desses traumas, enfim, de tudo esse negócio. E aí eu já tinha ido nos lugares naturais da terra, Estados Unidos, já tinha ido num monte de países da América Latina, da América Central, tinha ido em Cancún.
tipo assim, um camarada que não tinha, se não fosse em Deus, eu não teria uma oportunidade dessa nunca na minha vida. Eu terminei o 2º grau, eu já era quase pastor. Fiz aquele Mobral que chamava antigamente. Vai lá de noite, faz 3 anos num ano só. Né? E o Senhor, então eu estava ali grato com Deus. Falando, Deus, Cancún é lindo. Aí eu lembrava de Miami, lembrava de Nova York. Cara, eu fui em Nova York na neve. Você não tem noção tanto que é bonito. No Central Park. Assisti um show da Broadway, na Broadway. Pensa. Um cara que nem eu não tinha cabeça para Broadway. Eu morava na favela, cara, mas que favela? Eu nem sabia que existia Broadway. Eu só via Broadway na sessão da tarde. Show de musical. Mas quando você vê aquele negócio, né, quando você anda na Quinta Avenida, sabe, eu estava, Deus, obrigado. E de repente eu percebi a presença de Deus. E Deus me perguntou, do fundo do teu coração, o que é melhor? Eu já tinha outra estrutura de mente. Porque daí eu comecei a lembrar que quando eu estava naquele guarda-roupa escuro, sozinho, eu não estava sozinho. Ele estava ali comigo. Quando eu tive problema de não ter o que comer, eu não estava sozinho. Ele estava ali comigo. Eu comecei a me lembrar que foi Ele que me levou nesses lugares tudo. E quando eu estava na Broadway, Ele estava lá comigo também. Então eu tinha outra mente. Comecei a perceber que melhor que a Broadway, melhor que uma Ferrari, melhor que qualquer festa, melhor que qualquer vestido, melhor que qualquer camisa, melhor que qualquer carro, melhor que qualquer coisa é a presença dEle. Eu já tinha outra mentalidade. Melhor que Cancún, melhor que ter muito dinheiro, melhor que tudo. Querido, você sabe o que um camarada bilionário falou para mim? O camarada já tinha tido acho que 6 ou 7 divórcios. Não conversava com os filhos do primeiro casamento. O outro tinha entrado na justiça para arrancar não sei o que dele. E o cara muito rico, venceu na vida. Mas ele diz assim, cara, eu daria tudo que eu tenho só para ser feliz. Só para ter meu filho comigo. Conversei com um governador na Colômbia, peguei um voo com ele. Sentou um segurança assim, o outro lá por causa da guerrilha, e eu aqui no meio dele. E ele falando a mesma coisa, eu estou indo para Miami, nós estávamos saindo de Rihuacha para Bogotá eu ia vir para São Paulo e ele ia para Miami. E ele disse para mim, eu tenho um câncer de próstata, eu acho. E eu falei, ok, eu vou orar por você. Então eu já estava até meio querendo me livrar logo daquele grandalhão do meu lado. Ele falou, não, mas eu não quero que você ore por esse câncer. Porque eu sou médico. E eu tenho condições. E lá em Miami eu tenho 80% de chance de ser curado. Eles vão curar isso aqui em mim. Esse não é o meu problema. Isso aqui o meu dinheiro resolve. Ele falou desse jeito para mim, querido, diante do Senhor. Eu perguntei para ele, então daí eu vi o que você quer? Cara, eu quero paz. Eu só quero paz. Eu posso pagar qualquer preço por paz, sabe? Meu filho, eu dei uma Ferrari para ele. Mas o cara não fala comigo. A minha mulher, eu dei mansão de milhões de dólares para ela, mas ela tem nojo de mim, ela repete sucessivamente, eu tenho nojo de você. Eu não vejo a hora. E ele diz, cara, o que um homem como eu posso fazer? Onde eu preciso encontrar paz? Com certeza esse meu câncer, isso é consequência disso. Eu não aguento mais viver assim. E eu disse para ele assim, ó, isso não vai te custar um centavo.
isso que você quer, você não precisa dar um peso, $1. E na hora que eu estava falando aquilo, o povo do avião, já todo mundo estava virado para nós, esperando eu dizer para ele o que é. Porque ele falou sem medo, com o olho cheio de água. Eu preciso de paz, cara. Eu disse para ele, isso aí vai custar uma decisão só. E eu disse para ele, tem uma presença aqui, amigo, que nem todo o dinheiro do mundo compra ela. Porque ela precisa ser aceita e é de graça. Tem uma presença aqui nesse avião, tem uma presença na minha vida. E essa presença pode ficar dentro da sua vida. Tudo que você tem que fazer é dizer, Jesus, eu recebo você. Eu entrego meu coração a você. Jesus, eu aceito a sua paz, eu aceito a sua palavra, eu aceito a sua presença, Jesus. Eu não quero mais viver por mim. Eu quero viver por você. E ele disse, como é que eu faço isso? Eu peguei na mão dele e disse assim, fecha os olhos comigo e repete comigo essa oração aqui. E eu percebi que muitas pessoas dentro do avião fizeram aquela oração naquele dia. Eu tenho certeza que muitos daqueles foram salvos, porque esse homem hoje é salvo. A mulher dele é diaconisa na nossa igreja lá na Colômbia. A mulher dele. O filho dele, eu não sei como que está, mas o filho dele tinha se reconciliado com ele. Ele tinha ido pedido perdão para o filho, tinha dito, filho, eu te dei Ferrari. Eu disse para ele, diga para o seu filho, você deu Ferrari, deu não sei o quê, mas eu nunca te dei o meu amor. E agora eu quero te dar o meu amor. Eu quero ser teu pai. E diga para sua mulher, eu não quero te dar mansão. Eu quero me dar para você. Eu quero me arrepender de todas as traições. Eu quero me arrepender de tudo que eu fiz para você. Eu quero fazer valer a pena você investir sentimento em mim. Querido, isso é a palavra quebrando estrutura. Isso é a palavra quebrando estrutura. Deixa a palavra quebrar a estrutura na sua mente hoje. Fique de pé, por favor. Deixa a palavra quebrar estruturas na sua vida. Sabe, o Espírito Santo, ele quer muito. Ele quer muito ter um lugar especial na nossa vida. Hoje você não consegue aceitar algumas coisas que vêm de Deus. Você tem como regras pesadas porque a sua mente passou a vida inteira entendendo isso. A mente daqueles caras que conversaram comigo passou a vida inteira dizendo, não, é você que pode, é você que vence, é você que é o cara, é você. Mas aí ele chegou num determinado momento que ele precisava de mais alguém. E esse alguém chama-se Deus. Esse alguém chama-se Jesus. E esse alguém tem uma estrutura nova para colocar dentro de você. Não é uma lavagem cerebral, é uma quebra de estrutura, mudança de valores. Talvez aquilo que é muito importante para você hoje não deveria ser tão importante assim. Talvez aquilo que não é tão importante deveria ser a coisa mais importante da sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você permitisse que Deus falasse no seu coração. Não deixa que
pensamentos e argumentos se levantem dentro de você para impedir o que Deus quer fazer por você hoje. Permita que todo argumento, todo raciocínio que se levanta contra Deus seja quebrado dentro de você. Ainda que os seus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso